Fala, lendários Alexandre na área, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Na verdade, ontem eu estava assistindo o final do regional de Pokémon. Ontem eu dei uma pausa no One Piece, então foi Pokémon. E no último jogo, não sei quem já assistiu ou não, já tem o vidinho pronto do final, mas a gente só separou um pedaço. Tá na televisão da sala, e aí minha esposa me solta a frase. Sempre quem perde tem azar, e sempre quem ganha tem sorte. Aí eu fiquei, cara, é. Todo mundo que perde sempre fala que teve azar. Quem ganha não fala que teve sorte. Mas todo mundo que perde um jogo, quase sempre, metade das respostas são: nossa, flodei, ziquei, o que eu precisava estava na vida e tudo mais. Então, o azar faz parte do jogo. Acho que sorte e azar faz muito parte do jogo, mas eu acho que não é 100% sorte ou azar. Não é igual um xadrez, claro que não tem a variação de sorte ou azar. Qualquer card game tem a variação. Pokémon tem a vida, Magic tem a mana, One Piece também tem vida, então sempre tem essas variações, não tem como. Mas o que a gente vai ver agora é um joguinho da final e a gente vai dar uma discutida sobre sorte, azar e o quanto isso impacta. É claro que card game tem a sorte, tem o azar. Eu respondi para ela que tem, mas quando você vê sempre as mesmas pessoas no top, sempre ganhando, sempre. Você consegue ver que não é só sorte o azar. Tem a variância da sorte e o azar, mas as pessoas, elas. Vamos supor, as que têm sorte, vai. Quando top deck com alguma coisa, elas se colocam naquele ponto para ter essa sorte. 3, 2, 1. Aqui é a finalzinha. Não sei quem viu o jogo ao vivo ou não. A final é Dragapult, do Tord, que para muitos é considerado o GOAT do Pokémon, né? Vai ser passado pelo Gabriel Fernandes, eu espero, mas por enquanto ele é considerado o GOAT do Pokémon. E do outro lado temos o Magard. 1-1, o Dragapult começou, né? Quer dizer que ele ganhou o Game 2. Então, o jogador Rune decidiu que o Guard ia começar. Desculpa, que o Draga ia começar e o Draga começou. Então, vamos lá. A match já em si é horrorosa, horrorosa, horrorosa. A vantagem é isso aqui, ó. Lilith Clefairy tá aqui, já tá aqui a carta. Tô meio embaçadinho, mas já tá aqui. Reflexo. Essa é a carta que mudou totalmente a match. Essa lista do Tord é um pouco diferente. É uma lista que se eu fosse jogar hoje algum campeonato, era ela que eu jogaria. Ele usa 4 doce raros no deck, fazem uma diferença absurda. É uma lista que eu achei muito boa. Mas, resumindo, a match já era ruim. Ele sabia que era ruim, ele estava vamos supor, no pior, que seria começando, né? Então vamos ver a parte do azar e da sorte que a gente tava. Ele abriu com uma mão boa, porque ele precisa, né? Fez o pudinzinho. O dos Skulls é muito importante nessa match, e essa lista dele ainda vai 3. A maioria das listas vão 2, e essa lista dele já é bem mais agressiva nessa parte de jogar pra cima. A lista dele vai 3. Ele faz o padrãozinho, não coloca energia, que poderia ser ótimo se ele já tivesse, mas ele não tinha. Faz parte também, essa lista dele vai pouca energia, vai 2, 4, 5, vão 6 energias a lista dele. E o jogador da Guard faz o turno perfeito. Teoria perfeito, faz o que ele precisa fazer e abre com um Haltz. E daí ele vai desenvolver uma Secret Box, que no turno 1 realmente é perfeito, não tem por que falar. E ele faz literalmente o que, vamos supor, o deck dele tem que fazer. Já tinha separado todas as cartas. Não tem muito porquê. Essa Lilith Clefairy não era para estar aqui no mesmo jogo? Não, mas ele só tinha essa. Aqui é o Pokémon que você tem que tentar proteger ao máximo.
fazer só para literalmente matar a guard, ou fazer para fazer com 1000, copiar o ataque da guard, do guard, desculpa, copiar o ataque do Draga e matar. Então, o jogador da guard começou com o que não precisava, ele tem maneiras de se morrer e colocar de novo e tudo mais, mas ele está desenvolvendo o que ele precisa no jogo. E você vê que o turno um dele é perfeito. Ele consegue descartar as energias, que é algo que é guard joga totalmente em cima. Ele vai desenvolver provavelmente mais um Haltz, né? Olha lá, tudo, fez pesquisa, descartou. Aí agora ele teve um azar, vamos dizer assim, o que é totalmente possível, que foi comprar uma das Kirlias que estavam aqui. Se ele não tivesse, ele podia ter comprado as duas, mas ele comprou uma, ele podia também não ter comprado nenhuma, que faz parte. Quando essa é a jogada, ele passou assim, setado. O que isso quer dizer? Que ele consegue fazer a guard na volta e do outro jeito ele conseguiria fazer a guard só com o doce raro. Ele consegue fazer a guard na volta? Consegue, por enquanto tá tranquilo. Mas o que que o Tordes, vamos supor, sabe? Que a match é horrível para ele. Isso não é nenhum gênio para você descobrir. E ele já consegue evoluir. Então, e como, ó, vamos lá, a lista dele é muito agressiva no doce raro, ele já faz o Dragapult. Nessa jogada, o que que ele está falando? Que se ele tiver a Neo, a Upper, ele vai conseguir matar aqui, vai dar aqui e vai matar aqui. Falando, ou você tem o Doce Raro Guard, ou literalmente o jogo tá quase acabando. Essa jogada é certa, é errada? Com ele sabendo quão difícil a match é a jogada, vamos supor, perfeita. O problema, ele não tem anil. Não tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, de todo jeito, caçar anel. Pesquisa, o que ele tiver que fazer, Dracloaks e tudo mais. Então, nesse turno, se ele comprar é sorte, se ele comprar com a quantidade de cartas que ele ainda tem no deck, realmente podemos dizer que seria uma sorte. Ele não fez, ele fez uma Kistra, que é uma carta a menos do que a pesquisa. Acho que não tinha pesquisa, essa lista dele vai 4 pesquisas. Então ele não tinha o Dracloak, só fez a Kistra. Ele comprou um Dracloak, normal até aí, e o que que ele tá ainda? Ele tá atrás do anel. Se ele achar perfeito, se não, ele não acha anel, mas ele acha uma energia. O que que essa energia quer dizer? Que esse Dragapult tem que sair da frente. Se a gente não achou anel do jeito que a gente jogou forçado, esse Dragapult necessariamente tem que sair da nossa frente. A gente tem que continuar jogando de outro jeito. E ele já tem o outro dos Kus na mão, que é muito bom, e não tem por que ele fazer nada aqui. Provavelmente ele tem que fazer uma outra bola, que ele tinha isso. Fazer outra bola, pegar o Budil que ele colocou pro fundo. Tá lá, e anel tava no topo. Se ele fosse uma pesquisa, ao invés da Kista, ele tinha comprado anel exatamente. E daí, possivelmente, ele tinha ganho. Seria sorte? Podemos dizer que seria uma sorte. Mas, esse é o ponto. Ele se colocou no ponto de ter a sorte para comprar. Conseguiu? Não. Ah, foi azar? Aí, na hora que você colocar as probabilidades, a quantidade de carta que ele tinha no deck, foi, vamos supor, o normal. Poderia ter tido a sorte, mas não era algo tão fácil de acontecer. Então, ele fez o que ele precisava. Ele tentou fazer a jogada para agressivar, não conseguiu fazer o agressivo, que era o que ele precisava para ganhar o jogo. Ele ganharia o jogo instantaneamente? Pela mão do nosso oponente, sim, ele conseguiria ganhar o jogo. Daí agora você vê que já mudou um pouco a jogada, ele já tem um pingente protegendo aqui, mas ele ainda com esses dos cus, ainda tem as jogadas. Ele vai sacar, o oponente vai ter outra Kirlia? Se tiver, o jogo também muda um pouco. Mas como você vê que o nosso oponente, tem mania de falar oponente, nosso jogador de guard vai ter um turno muito fraco. Tipo, ele vai conseguir, vamos falar, encher a board, fazer o que ele precisa, mas o turno dele não é o melhor turno do universo. Seria fazer uma Kirlia e tudo mais. Ele não pode fazer doce raro por causa do Budil, né? Então, talvez ele tivesse doce raro guard. Poderia ter, seria outro jogo. Mas mesmo o doce raro guard sem um turno acompanhando, teria sido pressionado. Então seria outro jogo.
com o Thor já tendo 3 prizes e uma vantagem muito grande. Eu diria que a vantagem era muito grande. Então, ok, você vê que o turno dele foi simplesmente matar. Ele não conseguiu desenvolver nada. Então, e aqui é um outro ponto. Nessa situação, eu en- ele vai, ele estava em dúvida até. Ele demora um tempo, a gente conseguiu editar os vídeos e tudo mais. Ele está em dúvida do que ele subir. Só que de qualquer jeito, eu acho essa jogada que ele vai fazer, que é subir o Dragapult, na minha opinião, tá? Lógico que ele sabe mais do que eu, é desnecessária. Ele não precisaria fazer essa jogada. Por quê? Porque ele vai ter que sacrificar aqui do mesmo jeito se a jogada que ele quer, a Shanna Neil, funcionar. Então, aqui ele tem que ir para cá de qualquer jeito. Então, sabendo que ele tem que sacrificar aqui de qualquer jeito, ele poderia subir aqui. Porque daí ele, não ele conseguiria, se tudo desse errado, ter um turno de energia, o oponente é obrigado a ter um boss e ter um outro turno de energia. Aqui é outra jogada, também que eu não sei se eu concordo. Ele tinha um Budil na mão. Lógico que ele foi para a jogada de colocar mais Pokémons na mesa para limpar mais o deck, para de novo achar Nil e tudo mais. Só que agora já é um turno que a Nil não faz tanta diferença. Lógico que a Nil vai fazer a diferença por atacar aqui, matar os dois aqui, mas não é um turno que eu falo que ele precisava ser tão agressivo. O turno que ele precisava ser agressivo, ele foi, tentou, não conseguiu. Agora, nesse turno, ele vai para a mesma jogada da Nil, que ele tem que ir atrás pelo jeito que ele está jogando, tá? A jogada é certa, a jogada é errada? Se der certo, se vier, se ele ganhar o jogo, a jogada é certa. Se não, a jogada é errada. Mas ele poderia ter jogado um pouco mais passivo, se ele quisesse, tá? Olha lá, ele ainda fez outro do Cerrado para cá. Então ele tinha muita coisa e ele fez outra pesquisa também. Ele tinha até um boss, se ele precisasse jogar diferente. Então, eu entendo as jogadas e agora começa o ponto. Qual é sorte? Qual é azar? Ele já comprou mais 7 cartas. Ele tá dizendo que as draws deles foram muito ruins. Nenhuma ultra, nenhuma nada. Realmente ele ainda tem um Dracloak. E é só. E depois ele vai ter o que ele conseguir da vida com esse Dusknoir aqui. Então, realmente, talvez não ter feito esse Budil, não, esse Discurso aqui, ter feito um Budil poderia ser uma jogada melhor e deixar esse Dusclops na frente, porque ele ia sacrificar de qualquer jeito se a jogada dele fosse séria. Acho que esse Draga na frente não foi a melhor jogada. Ele achou uma outra bola, que é excelente para pegar um Phasm, que dão 3 Dauras a mais, mas, todavia, ele ainda está atrás da Neo. E agora, com ele já comprando 7, vai tirar o Phasm, 8, mais 3 draws do Phasm, 11, mais o dos Cus. Vamos supor que ele leu 13 cartas. Ele não comprar Neo com a quantidade que ele tem no deck agora é azar? Agora a porcentagem já muda muito, cara. E realmente podemos falar que é azar. Fica muito. É muito. Vamos usar a palavra relativa, é feio, né? É muito relativo, tô brincando. Mas eu acho que sim, chega ao ponto de hora que você começa a contar os altos e as possibilidades, realmente é azar. Nesse turno ainda podemos não falar que ó, é o maior azar do mundo, que a quantidade, ele ainda tem uma relativa quantidade de cartas assim. Poderia ter muito menos, muito mais cartas e ser mais difícil, como foi na primeira vez, que bateu na trave, mas agora você vê que ele não. Ele tentou fazer de tudo, ele tentou jogar mesmo não fazendo a jogada, vamos dizer assim, perfeita. O que ele fez? Ele matou todos os Hauskirlas que ele podia para não tomar guard na volta. Mas o problema é que a Lilith do Ferro mata literalmente o Dragapult. Então talvez ter deixado esse Draga atrás, feito o Budil aqui, batido mais 10 e passado, fazendo o oponente ser obrigado a ter o boss, fosse a melhor jogada. Aqui ele também tem a jogada de só bater o 70, que é o que ele vai fazer, e deixar isso aqui na volta para morrer no Draga se ele conseguir fazer Draga Neo de novo. Mas esse é o turno que o jogo já fica muito estranho, porque o Draga simplesmente só vai morrer e vai ficar um prize só. Então realmente
tem aqui, se ele vai ter que atacar a mão, mas o nosso oponente tem 1000, tem festa, tem muita coisa que dá para fazer. Então não sei se essa jogada essa aqui seria a melhor jogada. Eu acho que talvez ter deixado atrás e realmente ter feito o Budil fosse a melhor jogada. Mas será que ele já não tiltou? Falando, o cacei anel de todo jeito, 2 turnos seguidos, comprando, sei lá, 25 cartas e não consegui. Você tentaria? Cara, é a final de um campeonato gigantesco, final de um regional. Você dá uma titada, sabendo que a primeira que a match é a pior que você pode ter. Sua match, sei lá, a mais chata. O cara do Guard, de novo, é a segunda final que a gente vê, o cara do Guard deve estar, na hora que senta jogar, já tá super feliz. Esse cara do Guard, se não me engano, ele pegou na semi um outro Draga também. Foi um passeio no parque. Esse aqui não foi tão fácil. Ele ganhou o Game 1, perdeu o Game 2, o jogo foi bom. E esse Game 3, como essa lista do Tord vai os doce raros, ele tinha chance de perder esse Game 3, cara. Então, você viu que agora ele já sai distribuindo pingentes para não tomar um turno de muitos KOs, mas não tem como ele dar esse turno de muitos KOs, porque ele vai ter um prize só, então ele trava muito. Tem o turno da Halutia matar matar aqui, ele matar, dando 10, dando 60 se tivesse, mas de qualquer jeito ele não vai deixar um round só, ele vai colocar o segundo na mesa, então esse pingente talvez não fizesse tanta diferença aqui, tá? Ele não tá setando o segundo pra. É um deck de guard jogando sem guard. Querendo ou não, o deck de Draga tá jogando com Draga, mas não conseguiu bater. Mas o deck da guard tá jogando totalmente sem. Querendo ou não, com azar ou sem azar, ele jogou da melhor maneira que ele podia, tentando matar, sabe, mostrando o quanto ele conhece da match. Só fiquei meio confuso se essa jogada do. Não dava pra ser a jogada do Budil. Então, novamente, agora ele deve ter o quê? Não deve ter 15 cartas no deck, né? Não deve ter tudo isso. Eu até procurei se mostrava a contagem de quantas cartas ele tinha agora, mas não mostra. E ele vai ter o Dracloak, Kithra, Fezan, 2 Dracloaks, né? Pra achar anel de novo. Agora, realmente, se ele acha anel, ele ganha? Possivelmente não, tá? Mas o nosso oponente ainda vai ter que comprar muita coisa. Nosso oponente daria muita draw? Nosso oponente, que não é o oponente, que era o jogador do guard, daria muita draw? Sim, daria 3 do Fezan, depende como tivesse até 3 do 1000. Tinha chance de ter doce raro guard ganhei? Com certeza tinha. Nosso jogador do guard tem pouca carta também. Você viu que ele se protege para não tomar mais os 30 do Monkey. Tem muita coisa que poderia ter acontecido, mas antes de mais nada, ele tem que achar anel. Já viu que ele faz uma Kistra, vai comprar 4 cartas, mais 2 aqui. Você viu que ele já olhou 2, na verdade, né? As 4 primeiras cartas, cadê anel? Sem Nel. Até agora, mais 3 do Fez e. Tan, 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 tan. Nada de Nel. Agora é Dracloak ou nada. E. Cara, também não acho. Agora a gente pode falar que é azar? Que ele perdeu por azar? Ou não? Que ponto o jogo se torna azar ou sorte? É sorte do jogador de guard que o oponente não comprou? Ou é azar do Tord que ele não comprou o que ele precisava? É muito confuso, para falar a verdade. E esse é um outro turno que ele sobe o Fez, né, ele tenta fazer alguma coisa, né, falando, só que ele não bate os 70. E eu não consegui entender por que que ele não bate os 70. Ele fala que não bate 70 por causa do Monkey e o jogador do guard compra. Então, deixa eu voltar aqui. Ele fala que ele não bate os 70 porque tem um Monkey Dory setado aqui, mas o Monkey Dory já teria os 30 daqui e ele não conseguiria tirar. Só se tivesse um turno, manquidor e energia. Uma carta na mão, 2, 3. Ele tem que ter muita coisa para setar 2 manquidores para conseguir tirar e matar aqui atrás. Então eu realmente acho que dava para ter dado esses 70. Realmente não sei se faria diferença nenhuma no jogo. Mas a partir do momento que ele não comprou essa Neo,
o jogo acabou. E aí? É sorte? É azar? O que que é? O que que a gente pode chamar? Quantos jogos você perde por azar? Por não comprar a carta que você precisa? Cara, não comprar a carta que a gente precisa, eu acho que a gente pode dizer que é normal, faz parte do jogo. Mas quantas cartas você comprou? Quantas cartas sobraram no seu deck para você falar que chega ao ponto de ser azar? Eu acho que no primeiro vamos por turno que ele tentou agressivar para Chanel, a gente não pode considerar azar. No segundo turno que ele tentou agressivar de novo para Chanel, eu ainda acho que pela quantidade de cartas, se ele comprasse seria ok, não seria sorte. Ele tentou, ele não comprando também não acho que a gente pode dizer que seria azar ainda, mas a partir desse último turno aqui, aí a gente pode dizer que foi um azar. Se ele comprasse anel, ele ganharia? Nesse turno, provavelmente não. Eu acho que ele perderia o jogo do mesmo jeito. Ele ia matar aqui e provavelmente só dar o 10 e dividindo os danos. Eu acho que ele perderia do mesmo jeito. Mas, como ele não comprou, nunca saberemos. Mas na minha cabeça estava muito ruim para ele ainda. Que o oponente só precisou, o oponente dele, do jogador da guard, só precisava matar aqui, cara. Então, era só fazer guard, doce raro guard, Artazon já puxava o que precisava e ganharia. Cara, é muito difícil falar de sorte e azar. Quando a gente perde, a nossa primeira ideia é falar que foi azar, não tem como. Mas e aí? Me digam, você acha que foi sorte do jogador da Guard e o oponente não ter comprado? Você acha que ele teve muito, o Torge teve muito azar de não ter comprado anel desde a primeira vez que ele tentou, ou só na última, na segunda? Você acha que ele teria ganho? Eu acho que se ele tivesse comprado anel na primeira, igual ele tentou, ele tinha uma grande chance de ganhar o jogo, cara. A partir da segunda tentativa, eu já acho que o jogo, de qualquer jeito, mesmo ele deixando anel, tava meio estranho para ele. Apesar de ele ter setado bastante dos pulls, dos copos e tudo mais, já tava estranho. Nessa última aqui, eu acho que realmente não ia. Mudava muito as draws do Rune aqui, mas eu acho que ainda ele tinha uma grande chance de perder. E se ele perdesse, se ele conseguisse achar anel e perdesse, seria azar? Seria o oponente comprou tudo? Cara, é muito confuso, é muito difícil. Essa é a graça dos card games. O cara pode ser o melhor jogador do mundo, ele tem chance de perder para qualquer um. As variações do jogo deixam absurdos. É igual eu jogar xadrez com Magnus Carlsen. Eu sei que eu vou perder. Eu não tenho chance nenhuma. Acho que a minha única chance é se ele ter um ataque cardíaco do lado da mesa. E mesmo assim, capaz dele lá tremendo e conseguir ganhar o jogo. Entendeu? Já jogando aqui ou qualquer outro card game, eu sei que mesmo eu não sendo o melhor, a gente tem que tentar errar o menos possível e a partir desse erro tentar transformar qualquer jogada em possível draw, em possível sorte. Então, galera, é um vídeo um pouco diferente, não sei se é um desabafo, uma análise, o que que foi isso. É um vídeo para a gente pensar sobre sorte. Ele se colocou, vamos supor, ele se colocou na jogada que ele poderia ter a sorte de ter comprado anel e ter ganho. Mas o azar, da última vez a gente pode falar, o azar não deixou ele ganhar. Sorte e azar, pelo jeito, fazem mais parte dos card games do que qualquer outra coisa. Então, galera, até o próximo vídeo. Se vocês forem jogar um Pokémonzinho, deckzinho do Tord é legal. Tá bom que agora, hoje já é segunda-feira, então o Mega Evoluções já tá aí. Mas Dragapult ainda vai continuar jogando mesmo com Mega, tá, galera? Eu vou jogar um pré daqui a meia horinha. Fim de semana, uma das minhas filhas ficou doente, não conseguiu jogar. Joguem o pré se ainda estiverem na cidade de vocês. É um evento bem legal. Ainda não é como um pré de Magic. Pra mim é o melhor pré-release que tem é de Magic ainda. Vai ter o de Homem-Aranha logo logo. Se vocês gostam de Magic, joguem. Então, galera, se inscrevam no canal, compartilhem, mande algum deckzinho que vocês querem ver a gente testando. Hoje vidinho de Pokémon, mas eu ainda vou fazer mais um vídeo essa semana jogando. Alguma liguinha com algum deck diferente. Não vou pegar os decks metas que quase todo mundo conhece, mas se vocês quiserem alguma coisa que vocês não viram, tem bastante gente não, mas a gente viu umas listinhas no próprio regional de Dragapult com Blaziken, que não é alguma coisa muito padrão, talvez a gente pode até ver. Mas, galera, então, brigadão, até o próximo vídeo. Te vejo no próximo drop.